Salve galera, vamos começar aqui com mais uma aula extra. Nessa vez nós vamos falar um pouquinho sobre geometria molecular avançada. E quando eu falo para você de geometria molecular avançada, eu estou falando um pouquinho daquelas moléculas que têm 5 ou então 6 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, né? Você sabe o seguinte, nas aulas que nós vimos de geometria, nós falávamos de geometria linear, angular, que eram moléculas que tinham ali poucas nuvens eletrônicas. Falávamos de piramidal, trigonal plana, tetraédrica. Agora, e quando uma molécula tiver expansão de octeto, por exemplo, e tiver 5 nuvens eletrônicas ao redor dela? O que nós vamos ter que fazer? Ou então, vou além, se ela tiver 6 nuvens eletrônicas, como que a gente vai montar essa molécula? Tá? Então é disso que a gente vai falar aqui agora. Eu vou dividir a nossa aula em duas partes. Primeiro falando de moléculas que tenham 5 nuvens eletrônicas e depois nós vamos falar de moléculas que contenham 6 nuvens eletrônicas. Vamos lá? Então presta atenção, ó. Primeira coisa que você tem que entender. Quando uma molécula tem 5 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, como é que essas nuvens vão se dispor? Na verdade, elas vão ficar assim, ó, para você tentar entender aqui, tá? Você tem aqui o átomo central, você vai ter uma base trigonal. Imagina uma base que é na forma de um triângulo, tá? Então, ó, esse cara aqui, esse daqui e esse daqui estão no mesmo plano que o A. Tá todo mundo no mesmo plano, tá certo? E aí, aqui em cima você vai ter uma nuvem, aqui embaixo você vai ter uma outra nuvem. A primeira coisa que eu quero que vocês percebam é que a forma geométrica disso daqui é uma bipirâmide. Uma bipirâmide. Por quê? Se eu conectar esses pontos aqui, ó, aqui embaixo, aqui e aqui, né, e conectar a base, você vai ter a formação de uma pirâmide. E em cima você vai ter uma outra pirâmide. Tá, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, ó, aqui tem a base, tá, que é uma base trigonal ou triangular. Tudo bem? Se é uma base triangular, você concorda que o ângulo entre essas nuvens aqui deve ser de 120 graus? Sim ou não? Se é uma base triangular, tem que ser de 120 graus. E aqui, quando você pega essa parte de cima em relação à base, ele está a 90 graus dele. O mesmo acontece com a nuvem daqui de baixo. Está a 90 graus da base. Ok? Então deixa eu te mostrar uma coisa. Nós vamos ter muitas possibilidades. Vou te mostrar a primeira que você já viu em aula comigo, né? Dá uma olhadinha aqui, ó. Se nós tivermos 5 átomos conectados ao átomo central, tipo assim, ó, aqui eu tenho um átomo, aqui eu tenho um átomo, aqui eu tenho outro átomo, aqui eu tenho outro átomo e aqui eu tenho outro átomo. Essa geometria nós vimos em sala de aula. Essa geometria aqui é o que nós chamávamos de bipiramidal, tá certo? Eu vou escrever aqui, ó. Essa geometria é o que nós chamávamos de bipiramidal. Então vamos só recordar o porquê desse nome. Vou conectar os pontinhos para você enxergar. Vamos lá? Ó, se eu conecto a base é um triângulo, certo? Se eu conectar agora a base ao átomo de cima, eu formo uma pirâmide. Se eu conectar a base ao átomo de baixo, eu vou formar uma segunda pirâmide. Daí vem o nome bipiramidal, tá? Então essa geometria nós vimos em sala de aula, lá para o PCL5. Se você olhar na sua apostila, nós tínhamos exatamente esse exemplo, o PCL5, que tinha uma geometria bipiramidal. Beleza, mas agora eu quero te mostrar uma outra coisa. Imagina uma molécula que tenha 5 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, só que não sejam 5 átomos ligados, sejam apenas 4 átomos. Primeira coisa que eu vou te falar, tá? Você sempre vai fazer assim na hora de fazer a geometria. Você vai colocar primeiro os átomos aqui em cima e aqui embaixo. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Vou colocar um átomo aqui em cima, tá certo? Vou colocar um átomo aqui embaixo. A base eu deixo para completar por último. A base eu deixo para completar por último. Tudo bem? Agora eu vou colocar um outro átomo aqui, tá certo? Vou colocar um outro átomo aqui, certinho. Então aqui nós temos 4 átomos conectados. E vamos supor que essa última nuvem aqui seja um par de elétrons livres. Tudo bem? Um par de elétrons livres. Como é que nós chamamos essa geometria? Eu quero que você tente imaginar isso daqui deitadinho, tudo bem? Eu desenhei em pé, mas imagina esse negócio deitado. Essa forma aqui é o que nós chamamos em química de forma de gangorra, tá? Forma de gangorra. Rui, mas por que forma de gangorra? Cara, tá parecendo uma gangorra. Imagina aqui, ó, aqui é o pezinho da gangorra, só que ele tá, né, como se estivesse assim, de lado, tá? Aqui é o pé. Aqui é o balanço de um lado, aqui é o balanço do outro, tá? Então essa forma aqui a gente chama realmente de gangorra. Tudo bem? Então quando eu tiver aqui uma molécula com 5 nuvens eletrônicas, tá? Só que eu tiver aqui, ó, 4 átomos ligantes e um par de elétrons livres, geometria gangorra. Tá? Vamos seguir a mesma lógica e montar o próximo?
Vamos lá? Eu disse para você que primeiro você vai completar em cima e embaixo, não é? Então agora eu vou colocar 3 ligantes conectados ao átomo central. Então, ó, primeiro um aqui em cima, vou chamar de B. Outro aqui embaixo, vou chamar de B. E agora um outro ligante. Professor, mas por que você colocou agora do lado contrário? Ah, porque eu quis, né? Na verdade é o seguinte, eu poderia ter colocado aqui ou aqui, dava na mesma. Eu coloquei assim para ficar mais fácil da gente enxergar. Como era só mais um ligante, eu coloquei desse lado. Tudo bem? E aqui vamos supor que eu tivesse um par de elétrons livres e aqui outro par de elétrons livres, o que totaliza pra gente as 5 nuvens eletrônicas. Dá uma olhadinha aqui. Cara, o que isso daqui te parece? Bom, de novo, se você imaginar isso daqui deitado para cá, tá? Concorda comigo que parece a letra T? Isso daqui parece a letra T. Ó, imagina aqui, ó, só que eu tenho que deitar para cá. Isso daqui é o que nós chamamos em química, tá? De geometria de forma T. Tudo bem? Isso daqui é a forma T mesmo. Então olha que loucura, gangorra é essa anterior, porque parecia uma gangorra, só que ela está em pé. Aqui é a forma T, também parecendo que o T está em pé. Tudo bem? Essa é a geometria. E para acabar moléculas com 5 nuvens eletrônicas, eu vou te mostrar essa outra aqui, ó. Vamos lá? Ó, agora eu só tenho 2 átomos conectados ao átomo central. Dá uma olhada, o que a gente combinou? Primeiro eu coloco em cima, depois eu coloco embaixo. Então vamos lá, ó. Vou colocar aqui o B em cima, vou colocar o outro B embaixo. E vamos supor que as outras nuvens sejam apenas pares de elétrons livres. Aqui, aqui e aqui. Bom, agora eu quero que você me responda uma coisa com bastante atenção. Dá uma olhadinha aqui, ó. Primeiro, você notou que um B está lá em cima e que o outro B está aqui embaixo. Você concorda comigo que está todo mundo numa mesma linha? Tá ou não tá? E como é que eu chamava a geometria onde todo mundo estava numa mesma linha? Era geometria linear. Então olha que interessante, aquela linear que nós vimos, tá, também pode se encaixar em moléculas com 5 nuvens eletrônicas. Loucura, não é? Só que para isso acontecer, eu tenho que ter 5 nuvens, porém apenas 2 átomos conectados ao átomo central. Então, para ver se a gente entendeu realmente, tá, eu quero desenhar essa molécula, eu quero descobrir qual é a geometria do ClF3. Tudo bem? Então vamos pensar assim, ó. Primeiro, como que eu vou descobrir a sua geometria? Eu tenho primeiro que desenhar a estrutura e contar quantas nuvens eu tenho ao redor do átomo central. Bom, primeiro, essa estrutura é meio estranha, né? ClF3. Se você pensar tanto no cloro quanto no flúor, né? Esses elementos aqui são de qual família? Da 7A. Peraí, se eles são da 7O, teoricamente só teria que fazer uma ligação. Só que como eu tenho um Cl e 3 átomos de flúor, eu vou ter que conectar 3 flúores ao cloro. Então quem que é o nosso átomo central? Bom, é o cloro, né? Então vai lá, ó, cloro é o átomo central. Agora eu vou conectar os átomos de flúor a ele. Normal, sem nenhuma pretensão. Ó, flúor, flúor, flúor. Tudo bem? É assim que vai ficar. Não estou desenhando com geometria ainda, apenas estou colocando os átomos ligados. Tudo bem? Só que agora eu quero que você pense numa coisa. Peraí, o cloro, se ele está fazendo 3 ligações e era só para ele fazer uma, ele expandiu o seu octeto. Você lembra que isso é possível devido ao fato dele estar no terceiro período, né? Quem está a partir do terceiro período consegue expandir o octeto. Mas agora deixa eu te mostrar uma coisa bem interessante. Para poder chegar na geometria, eu tenho que contar as nuvens eletrônicas. Para um pouquinho, vamos contar juntinhos aqui, ó. Primeiro, o cloro tem 1, 2, 3, se ele é da família 7A, ele tem 7 elétrons ao todo. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tudo bem? Vamos contar o número de nuvens agora? Ó, uma nuvem, outra nuvem, outra nuvem. Lembrando que nuvem eletrônica é ligação simples, dupla, tripla ou par de elétrons livres, não é? Aqui, ó, outra nuvem que é um par de elétrons livres e outra nuvem que é outro par de elétrons livres. Portanto, o que nós temos aqui? Ao todo nós temos 5 nuvens eletrônicas ao redor dele, não é? 5 nuvens eletrônicas. Então eu vou desenhar o átomo de cloro da maneira como deve ser. Vamos lá? Ó, na realidade ele tem que ficar assim então. Se ele tem 5 nuvens, eu vou colocar o átomo de cloro aqui, tudo bem? E vou desenhar 5 nuvens ao redor dele. Vou começar assim, ó, uma em cima, uma embaixo. E agora a nossa base, que sempre tem que ser triangular, não é? Tá aqui. Agora vai lá, ó, vamos completar os átomos que estão ali. São 3 átomos de flúor. Então a gente coloca primeiro em cima, segundo embaixo, o outro aqui. Espera um pouquinho, aqui eu vou colocar um par de elétrons livres, que eu acabei de desenhar por ali. Aqui eu vou colocar o outro par de elétrons livres. Moral da história, que forma que é essa daqui? Ó, tá bem fácil de você ver, isso daqui parece um T, então a geometria dessa estrutura que nós vimos aqui, que é o trifluoreto de cloro, é a famosa forma T. Essa é a geometria que nós temos nesse caso.
Você está vendo? Essas geometrias avançadas, volto a dizer para vocês, é um tema que quase não é abordado em vestibular, tá? É um tema que alguns vestibulares podem cobrar de vocês. Agora, provas como o Enem, a chance de cair isso daqui é zero, nem está no programa, tá entendendo? Então, isso daqui é algo mais aprofundado. Se você entendeu como é que funciona moléculas com 5 nuvens, você também vai entender moléculas com 6 nuvens, que é o que nós vamos ver agora. Acompanha comigo. Ó, aqui, vamos falar um pouquinho de moléculas com 6 nuvens eletrônicas. Raciocina comigo. Se eu tenho 6 nuvens eletrônicas, existem muitas possibilidades de ligação. Eu posso colocar 6 átomos conectados, eu posso colocar 5, eu posso colocar 4, eu posso colocar 3, eu posso colocar 2. É ou não é? Então nós temos muitas possibilidades. Agora, o que vai mudar? Presta atenção. Eu tinha dito para você que para poder falar de moléculas com 5 nuvens, eu dispunha como aquelas nuvens. Fazia uma base triangular, trigonal, cujo ângulo era de 120 graus, né? E aí eu colocava um ligante em cima e um embaixo. Aqui vai ser muito parecido, só que ao invés de ter uma base triangular, como nós temos 6 nuvens ao todo, eu vou ter uma base quadrada. É uma base quadrada. Então, ó, imagina aqui uma base quadrada, tá aqui para você, tá? Então vamos imaginar a primeira estrutura, que ele tivesse ligado a todos os átomos, tudo bem? Há 6 átomos aqui. Então, ó, vou colocar o B aqui, vou colocar o outro B aqui, vou colocar um outro B aqui, vou colocar um B ali atrás. Essa base que eu acabei de formar aqui para você é uma base que é quadrangular ou uma base quadrada. Tudo bem? É isso que você tem aqui, ó, uma base quadrada. É isso que você está enxergando. Tudo bem? Agora, aqui em cima eu vou ter um outro átomo conectado, aqui embaixo eu vou ter um outro átomo conectado. Dê uma olhada no que vai acontecer. Essa geometria nós já vimos em sala de aula. Ó, vou conectar aqui, aqui em cima, aqui embaixo. Tudo bem? Acabo de formar o que, gente? Uma pirâmide. Só que não é uma pirâmide de base triangular, é uma pirâmide de base quadrada. Tá aqui, uma pirâmide de base quadrada. Agora, se eu conectar esses pontos aqui embaixo, dá uma olhada, ó. Aqui embaixo, o que eu acabo de formar? Uma segunda pirâmide, não é verdade? Então, eu poderia até dizer que isso daqui é uma bipirâmide de base quadrada, né? Só que nós costumamos classicamente chamar como essa geometria aqui? Essa primeira nós costumamos chamar de octaédrica, né? Octaédrica. Por que octaédrica? Vou falar para você. Nesse caso, o nome octaédrica é porque, se você for pensar numa pirâmide de base quadrada, né? Ela tem uma face aqui na frente, uma aqui do lado, outra aqui do lado e a outra lá atrás. São 4 faces, não é? Aí eu penso na pirâmide de baixo, uma na frente, uma do lado, uma do outro e uma atrás. Ao todo, então, nós temos 4 faces em cima e 4 faces embaixo. Se eu tenho 4 com 4, ao todo nós temos 8 faces. E é por isso que ela é chamada de octaédrica. São 8 faces que você tem nessa estrutura. Tudo bem? Mas essa geometria nós já vimos em sala de aula. Você deve estar lembrado da nossa apostila que eu dei o exemplo do SF6. O hexafluoreto de enxofre. Mas agora eu vou mostrar moléculas para você, tá? Que é um pouquinho diferente do convencional. Moléculas que têm 6 nuvens eletrônicas, mas que nem todos eles são átomos, ok? Antes disso eu quero te mostrar uma última coisa. Se eu tenho uma base quadrada, né? Então aqui qual que é o ângulo entre esses ligantes? Dê uma olhada. O ângulo aqui agora tem que ser de quanto? Se é uma base quadrada, né? Aqui tem que ser 90 graus. Concorda comigo? E o interessante é que quando eu penso daqui de cima em relação à base, eles estão perpendiculares. Ou seja, o ângulo também é de 90 graus. Então, diferentemente da geometria anterior, que na base eu tinha 120 graus entre os ligantes e em cima eu tinha 90, né? Aqui você vai ter tudo praticamente valendo 90 graus. Isso vai fazer uma boa diferença pra gente, tá? Então agora, na hora de construir a minha estrutura, eu não vou começar montando em cima e embaixo. Eu vou começar construindo aqui a base, já que o ângulo entre a base ou entre aqui em cima é exatamente o mesmo. Pode ser? Então vamos supor que agora eu queira ligar, tá, ao todo 5 átomos ao átomo central. Então vamos lá, ó. Primeiro eu vou construir a base. Tá aqui, ó, B, aqui um outro B, aqui um outro B, aqui um outro B. Já coloquei 4 átomos, não é? E vou colocar um outro átomo aqui em cima. Tudo bem? Esse átomo B, certo? Então agora vai lá. Eu vou colocar aqui embaixo um par de elétrons livres que sobrou no sistema. Tudo bem? Que geometria que é essa? Cara, vamos conectar os pontinhos só para ver o que tem? Vamos lá? Olha aqui, ó. Eu vou conectar os pontos só para enxergar o que é isso. De novo, nós temos essa base aqui, tá? Que é uma base quadrada. Conectando aqui em cima, aqui, aqui e aqui, que figura que eu acabo de formar?
Bom, acabo de formar uma pirâmide, não é? É uma pirâmide de base quadrada. Então pronto, essa é a geometria, tá? Vou colocar aqui, ó, pirâmide de base quadrada, tudo bem? Pirâmide de base quadrada. Tem autor que pode chamar de quadrangular, tudo bem? Não tem problema. Eu vou colocar aqui, ó, pirâmide de base quadrada. Essa é a geometria. Tudo bem? Bem lógico, não é? Parecido com o que a gente já esperava. Agora deixa eu te mostrar o próximo. Vamos lá? A próxima agora é para você falar de uma molécula que só tenha 4 átomos conectados ao átomo central. Bom, volto a dizer para você, tanto faz onde você escolher, né? Onde começar, porque aqui os ângulos são equivalentes. Como nós temos 4 átomos, para ficar mais fácil de visualizar, eu vou colocar todos eles na base. Vamos lá? Então, ó, aqui um átomo B, aqui um átomo B, aqui um átomo B e aqui por último outro átomo B, certo? Só isso daqui. Vamos supor que aqui em cima essa nuvem seja um par de elétrons livres e que aqui embaixo seja outro par de elétrons livres. Presta atenção. Agora, o que nós temos? Bom, agora nós só temos a base. Concorda comigo? Então isso daqui, ó, se você for pensar, é apenas um quadrado que você tem aqui. É ou não é? É a base apenas que foi construída. Então isso daqui, na verdade, é um quadrado. E é por isso que essa geometria aqui, tá, é chamada de quadrado, olha aqui, ó, quadrado planar. Tudo bem? Quadrado planar. Você consegue entender o porquê do nome planar? Sim ou não? Quadrado planar porque é um plano só, realmente é um quadrado, tá? Se você olhar o A, o B, o B, o B e o outro B, tá todo mundo no mesmo plano, tá? E é basicamente essa a estrutura, certo? Agora vamos falar da próxima que está aqui, vamos lá? Pensando nessa estrutura que está aqui, vamos colocar assim, ó. Agora nós vamos ter 3 átomos conectados ao átomo central, tudo bem? Apenas 3. Então vamos pensar numa coisinha aqui. Se eu só tenho 3, tanto faz a posição que eu escolher, não é verdade? Porque se eu só tenho 3 ligantes, eu não vou conseguir completar nem a base, de uma forma completa mesmo, né? E eu nem vou conseguir completar em cima e embaixo. Como nós temos 3, eu vou fazer assim, ó. Vou colocar um B em cima, tudo bem? Um B embaixo. Volto a dizer, não dá para completar a base, então vou colocar assim. E o outro eu vou colocar conectado a qualquer lugar. Tudo bem? Pode ser aqui, sem problema nenhum. Vai sobrar para a gente um par de elétrons livres, outro par de elétrons livres e outro par de elétrons livres. O que isso daqui parece? Embora esteja um pouquinho deformado, hein? Parece de novo aquela mesma forma que nós vimos anteriormente, lá na geometria com 5 nuvens, que era a famosa forma T. Isso daqui parece um T, tá? Só que é um T um pouco tortinho. Então essa daqui seria a forma T, tá? A forma T adaptada para uma molécula que tenha 6 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Tudo bem? E agora a gente vai para a última geometria. Qual que seria a última geometria? Se eu só tiver 2 átomos conectados ao átomo central. Bom, se eu só tenho 2, vamos pensar assim. Eu vou colocar os dois assim, ó, um em cima, tudo bem, e o outro embaixo, para que nós tenhamos a maior distância entre eles. O importante é ter a maior distância sempre. Lembra da teoria da repulsão, né? Então, um aqui em cima, o outro aqui embaixo. Ah, Rui, mas eu não poderia colocar um aqui e outro aqui? Nesse caso, não. Não poderia, por quê? Qual que é a ideia? Eu sempre tenho que tentar deixá-los o mais distante possível, não é? Então, se eu colocasse aqui, não seria tão legal. Então, vamos colocar aqui, ó. Aqui um par de elétrons livres, aqui um par de elétrons livres. Um par de elétrons livres, um par de elétrons livres. Tudo bem? Essa, então, é a última geometria que nós temos. Se você for pensar, parar para analisar isso tudo, tá? O que você vai perceber? Aqui está o átomo central, aqui está um em cima, aqui está o outro embaixo. De novo, o B, o A e o B estão todos numa mesma linha. E se todos estão numa mesma linha, eu vou dizer que essa geometria qual que é? É a nossa linear. Tudo bem? Geometria linear. Fechou. Então, basicamente, essas são as estruturas possíveis, tá? Quando eu tiver moléculas com 6 nuvens eletrônicas, ok? Agora, presta atenção nisso daqui. Vou colocar para vocês um exemplo, tá? Vamos desenhar aqui o tetrafluoreto de xenônio, que é um composto já estranho desde o início, pensando que xenônio é um gás nobre, né? Mas gás nobre pode fazer ligação se você obrigar, tá certo? Ele pode expandir seu octeto, embora não seja bom para ele. Em condições forçadas eu posso montar moléculas, sem problema nenhum. Essa daqui é um exemplo, o tetrafluoreto de xenônio. Vamos pensar numa coisinha primeiro? O xenônio é da família 8A, é um gás nobre. O flúor é da família 7A, é um halogênio. O átomo central tem que ser o xenônio, né? Então eu vou colocar aqui, ó, o xenônio no meio e vou conectar os 4 átomos de flúor. Vamos lá? De qualquer jeito eu vou conectar aqui, ó. Aqui
está um flúor, aqui está outro flúor, aqui está outro flúor, aqui está outro flúor. Note que eu não estou preocupado com geometria, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tudo bem? E agora eu vou colocar os elétrons do átomo central. Vamos lá? Se o xenônio é da família 8A, quer dizer que ele tem 8 elétrons de valência? Então vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, tá faltando mais 4. Então vou colocar 5, 6, 7, 8. Vamos contar as nuvens que nós temos aqui? Ó, 1, 2, 3, 4, olha aqui, 5, que é um par de elétrons livres, 6, que é outro par de elétrons livres. Moral da história, o que é que nós temos aqui? 6 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Então, se eu tenho 6 nuvens eletrônicas, primeiro eu vou montar a disposição correta. Qual que seria essa disposição? Vamos lá, ó, o xenônio é o átomo central, vai ter obrigatoriamente aqui, né, nós vamos ter uma nuvem em cima, uma nuvem embaixo, não é? E aqui eu vou formar a base que é quadrangular, tá? Então aqui é a nossa base, beleza? Ótimo, coloquei dessa forma que tá aqui, beleza? Agora como é que nós vamos fazer? Eu vou colocar os átomos de flúor. São quantos que nós temos ao todo? 4, correto? Se são 4, eu vou dispor todos onde? Na base, para ficar mais fácil. Então, ó, vou colocar aqui, ó. Aqui está um flúor, aqui está o outro flúor, aqui está o outro flúor, aqui está o outro flúor, certo? Então, está aqui. Bom, agora eu vou colocar um par de elétrons aqui em cima e vou colocar um par de elétrons aqui embaixo. Se você pensar, a única coisa que foi formada aqui, né, foi a nossa base, que ela é um quadrado. Portanto, o nome dessa geometria aqui vai ser qual? Se nós só temos um quadrado que está no mesmo plano, o nome da geometria vai ser quadrado, tá? Quadrado planar. Tudo bem? Quadrado planar. Fechou? Então é basicamente isso aqui que nós temos. Agora, você notou que eu fui falando maneiras de simplificar esse conteúdo. É claro que tem coisas aqui que eu nem comentei com você, para não acabar confundindo sua cabeça. Mas agora que você já aprendeu a montar geometria, eu posso falar. Um exemplo, porque na verdade, qual que é o motivo real de eu ter colocado todos os átomos na base e o par de elétrons livres aqui em cima e o outro aqui embaixo? Vou falar uma coisa para você, isso vale para qualquer geometria que foi passada aqui na aula, tá? Quando você pensa num par de elétrons livres, quando comparado com uma ligação, o par de elétrons livres é mais volumoso, ele ocupa um volume maior. Se ele ocupa um volume maior, você concorda comigo que a repulsão que ele provoca é maior do que em relação a uma ligação? De novo, se isso daqui tem um volume maior do que essa nuvem, ele provoca uma repulsão maior nas demais. Então a ideia é sempre deixar os pares de elétrons livres o mais distante possível. Então por que eu não coloquei os pares de elétrons livres aqui na base? Se eu colocasse os pares de elétrons livres na base, um estaria 90 graus em relação ao outro. Isso vai dar uma repulsão muito grande. Agora, quando eu coloco um aqui em cima e um aqui embaixo, o ângulo entre eles é de 180 graus. E isso dá uma melhorada na estabilidade do composto. Eu fiz isso com todas as estruturas que estão aqui. Com todas, eu só não falava para você. Aqui, ó, 180 graus. Aqui, nesse caso, não tinha muito o que você fazer. Concorda? Então, aqui não tinha escolha. Qualquer lugar que eu colocasse ia dar na mesma. Nesse outro, olha aqui, ó, presta atenção. Eu coloquei aqui esses caras na base, na verdade, coloquei um ligante em cima e um embaixo. Mas a explicação, volto a dizer para você, do fato da gente colocar dessa forma é justamente por conta da repulsão. E eu posso dizer mais uma coisa para você ainda, tá? Em relação à polaridade. Quando a gente falava das aulas normais de geometria, né, nós comentávamos que algumas geometrias sempre eram polares, na verdade, e algumas, quando tivessem átomos iguais, seriam apolares. Vou te dar um exemplo. Vamos comparar assim, ó, a molécula de gás carbônico com a molécula de água. Nós vimos isso em aula, né? A molécula de gás carbônico era linear e nós falávamos que a molécula era apolar, porque um vetor cancelava o outro, o resultante era nulo, não é? Já na molécula de água, não. Mesmo você tendo ali também só dois átomos conectados, como a geometria da molécula de água era angular, você tinha que essa molécula seria polar no fim das contas. Tudo isso para te mostrar uma coisa, tá? Se você pensar numa molécula como essa daqui, você concorda que isso daqui é linear, não é? Então, se aqui você tiver um átomo em cima idêntico ao átomo de baixo, essa molécula vai ser apolar. Apolar, porque o vetor de cima cancelaria o de baixo. Se você pensar nessa molécula aqui também, ó, no quadrado planar, se os átomos aqui forem todos iguais, tá? Forem todos iguais, igual é o caso dessa molécula aqui. O flúor é mais eletronegativo, não é? Mas ó, ele puxa os elétrons para cá, puxa para cá, puxa para cá e puxa para cá. Isso gera 4 vetores, mas esse vetor aqui cancela a ação desse.
não é? Já que eles estão assim, numa mesma linha. Esse vetor aqui cancela a ação desse. Então, essa molécula, no fim das contas, ela é apolar. Então, olha que interessante. Estruturas com geometria linear, ou então esse quadrado planar, ou então, nesse caso, a octaédrica, se tiverem átomos conectados que sejam idênticos, tá? Você vai ter que elas são apolares. Agora, essa molécula sempre vai ser polar, porque não tem como, presta atenção, a base até pode se anular, mas como você tem um vetor para cima e não tem ninguém para baixo para tentar anular esse valor, você vai ter um resultante diferente de zero, tudo bem? Agora, essa outra, mesma história, você até pode cancelar esse vetor com esse daqui, concorda? Mas esse você não consegue cancelar. Então, olha que interessante, estruturas octaédricas, quadrado planar e também a linear, né? Quando você colocar com átomos idênticos, elas são apolares. Agora, quando eu penso na pirâmide de base quadrada ou quando eu penso na forma T, você vai ter uma geometria que dá uma característica polar para a molécula. Voltando aqui na parte anterior, vamos aproveitar e falar dessas daqui também, né? Ó, se você pensar aqui, você lembra que geometria trigonal, os vetores se cancelavam, não é? Eles conseguiam se cancelar. Então, essa base aqui, ó, ela se cancela se os átomos forem iguais. E o vetor de cima cancela com o de baixo. Moral da história, a bipiramidal, ela é apolar. Apolar. Se eu pensar na gangorra, cara, ó, se eu pensar aqui em cima e aqui embaixo, esse daqui consegue cancelar esse. Só que esses dois caras aqui podem gerar um vetor resultante para cá. Como desse lado não tem ninguém para anular, essa estrutura é polar. Essa outra aqui, ó, se você for pensar também, a forma T, de novo, né? Esse vetor até pode cancelar esse daqui, concorda? Ele pode cancelar, mas você não consegue cancelar esse outro vetor, então essa estrutura é polar. Agora dá uma olhadinha nessa última, linear. Se esse átomo for igual a esse vetor cancela esse, e automaticamente a minha molécula é apolar. Moral da história, com 5 nuvens eletrônicas, quando eu sou linear ou quando eu sou bipiramidal, eu sou apolar. Agora, quando eu tenho a forma de gangorra ou então a forma T, nós teremos estruturas polares, tá certo? Então, espero que você tenha aprendido bem essa questão de geometria avançada, caso você necessite para um vestibular. Se você é aquele aluno que quer fazer uma prova da UEM, se quer fazer uma prova da UFPR, vestibulares do Sul de um modo geral, ou então vestibulares do Nordeste, esse conteúdo está incluído no seu programa. Agora, se a sua intenção é fazer Enem, tá? Esse conteúdo aqui não vai ser de grande ajuda para você, porque afinal, né, não está dentro do programa, tá ok? Valeu, gente, um abraço!